E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A morte de Hugo Chávez, líder da Revolução Bolivariana, reeleito em outubro para um quarto mandato, envolve a Venezuela num clima de forte emoção e incertezas. Eu agora converso com o jornalista Bob Fernandes, comentarista aqui do Jornal da Gazeta, comentarista político. E Bob estava na Venezuela até o final da semana passada, acompanhando os acontecimentos. Ele já havia entrevistado Hugo Chávez anteriormente algumas vezes. Bob, mais do que entrevistado, como você está escrevendo um livro sobre Hugo Chávez e você tem gravação de muitas horas de conversa com Hugo Chávez. Dá para traçar um perfil da personalidade desse homem tão peculiar, que é chamado de líder da Revolução Bolivariana, o libertador do século XXI, mas ao mesmo tempo, por outros, é visto como populista, como tem assim, uma coisa de leviandade no trato da coisa pública, um histriônico, até comparado com aquele Chávez mexicano aí de programas que faz tanto sucesso em programas populares. Afinal de contas, Hugo Chávez, como você descreve? Bem, todo líder que tem uma dimensão como essa que a gente está vendo pelo noticiário, que acabou tendo, aliás, uma dimensão que boa parte da mídia negava a ele, que agora, depois da morte, é obrigado a reconhecer, evidentemente tem uma complexidade que você não há como você analisar e dizer isso e aquilo. É extremamente complexo. Mais da metade da Venezuela o elegeu em 15 das 16 eleições que existiram nesses 14 anos. Isso já quer dizer alguma coisa. Quando a gente fala dos defeitos, que evidentemente não são poucos, que todos os humanos têm, e um líder como esse não deixaria de ter, é preciso lembrar que, por exemplo, a mídia venezuelana em 2002, ela foi atora de um golpe que foi um golpe midiático e militar. O candidato da oposição, Capriles, com quem eu falei a semana passada e publiquei uma entrevista, ele admitiu isso numa entrevista. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, entre o que eu conheci da Venezuela, eu cheguei lá no dia do contragolpe, na véspera do contragolpe em 2002, e entre o que eu leio e o que eu ouço, existe uma distância fenomenal. Um personagem como esse, eu até escrevi isso hoje, ele não é um, ele é muitos. Tinha o Chávez Clown, que é aquele que falava com a multidão e fazia todo aquele aparato e dizia qualquer coisa num comício, e tinha um personagem com quem você conversava reservadamente, com quem você tinha outro tipo de conversa. Por exemplo, uma vez eu cheguei lá, numa das muitas horas de conversa, ele queria discutir, começou a citar vários trechos do último livro do Celso Furtado. Quem olha, quem vê e quem lê não imagina que o Chávez lia, mas ele de fato lia. E por aí vai. Então é um personagem complexo e não é algo tão simples, e não é essa coisa simplória tal. Quanto a caudilhos e populistas, aí os sociólogos podem dizer melhor sobre isso. Até me parece que essas duas tipificações já não cabem nem na sociologia moderna. Mas está se discutindo muito agora a questão da continuidade do chamado chavismo. Nós temos indicadores que haja sucessor que leve adiante aquela filosofia, maneira de governar e objetivos de programas sociais, porque afinal de contas Hugo Chávez fez uma transformação sim na Venezuela. Apareceu uma mudança nesse período todo em que ele presidiu o país. Olha, vou te dar só um número que eu ouvi a semana passada do ministro da Economia e de novo foi repetido numa entrevista publicada ontem pelo prefeito de Caracas e ex-vice-presidente, e não houve desmentido. O governo Chávez, nos chamados programas sociais, nas áreas sociais, investiu em 14 anos 500 bilhões de dólares. Você imagine o que é um investimento de 500 bilhões de dólares. Isso ajuda um pouco a entender por que alguém ganha 15 em 16 eleições. Não adianta dizer que teve fraude, não sei o quê, porque estava lá o centro Carter, do Jimmy Carter, nas grandes eleições, atestando a validade ou não. E atestou. Agora, é uma coisa tipicamente venezuelana ou latino-americana, podemos dizer que sim. Olha, há pouco tempo atrás, Gordon Brown queria invadir a embaixada, o governo inglês, para poder capturar o Assange, o cara do Wikileaks que está lá.
Al Gore ganhou a eleição que o Supremo Tribunal lhe tirou do Bush. Então, a leitura dos tribunais acaba sendo sempre política. E no caso da Venezuela, há sim uma leitura política. Porque, na verdade, de acordo com o artigo 233 da Constituição, deveria tomar posse o vice-presidente, ou desculpa, o presidente nacional da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, e convocar eleições. Só que houve um entendimento no dia 9 de janeiro do Tribunal Superior que havia, na verdade, uma continuidade do governo, que o Chávez era o presidente e continuaria. Valendo-se desse entendimento, dia 9, a procuradora-geral Cília Flores disse que não há necessidade, portanto, está convocada para daqui a 30 dias a eleição, 7 de abril. Quer dizer que há um respaldo constitucional para essa convocação de eleições no prazo de 30 dias, feita pelo vice-presidente Maduro? Assim como as decisões que o Supremo Tribunal toma no Brasil, toma nos Estados Unidos, toma na Inglaterra, há um respaldo constitucional que pode, evidentemente, ser contestado. Por exemplo, a Cília Flores, que tomou essa decisão, ela é apenas, então, somente procuradora-geral e mulher do senhor Nicolás Maduro. Por exemplo. Agora, por que isso? Porque o Diosdado Cabello é o homem que domina o Partido Socialista Unificado Venezuelano, PSUV, e, portanto, há um certo temor, evidentemente, isso não será dito, de que ele, em sentando na cadeira, ficasse difícil de levantar. Essa é um dos temores. Bom, nós estamos falando de sucessão. Para encerrar, Bob, nós temos indicadores de que a oposição agora possa se unir e, com a ausência de Hugo Chávez, que afinal de contas tinha uma política muito personalista também, na ausência dele fica o mito, fica a lembrança, todo esse afeto, essa loucura que nós estamos assistindo agora, a reverência à imagem dele, ao nome dele. Tem sucessor, né? Não. Tem a questão do sucessor agora, ou chegou a hora e a vez da oposição, que já vem de alguma forma crescendo e avançando? Primeiro é preciso lembrar que estamos sabendo disso só agora, porque ele em morte, vivo era um perigo, morto já não é um perigo. O sucessor indicado por ele é o Nicolás Maduro. Não dá para fazer futurologia com a eleição. Daqui a 30 dias, provavelmente, obviamente ele será o candidato, provavelmente Capriles é um candidato da oposição. 30 dias, num ambiente de muita emoção, se nada de extraordinário se passar, ele sai a princípio como favorito. Muito obrigada, Bob. Uma boa noite. Boa noite. Estela.